Fala, meus amigos, beleza? Vou iniciar mais um vídeo aí pro canal. Vou falar sobre um assunto hoje que eu tenho certeza que vai agregar muito na leitura de vocês. Se você já é inscrito no canal, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve agora. Fortalece aí a gente bater 15 mil inscritos. Se você não me segue lá no Instagram também, o link tá na descrição. Posto bastante coisa lá. E também agora temos o grupo no Telegram, tá? O link tá lá no Instagram também, na bio. Pessoal, eu percebi que há uma grande dificuldade por parte das pessoas em entender o movimento do preço, né? Como que o preço trabalha, às vezes até identificar, né? Pô, será que eu compro? Será que eu vendo? E aí muitas pessoas começam a ficar à mercê de médias móveis, né? A média está ascendente, a média está descendente e tudo mais. E nesse vídeo eu quero passar alguns detalhes que eu considero interessante para vocês, para que vocês melhorem, né, um pouco mais aí a leitura acerca de mercado financeiro. Então, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender, e é uma coisa simples e básica, é que toda tendência ela é constituída, né, por pernas ascendentes, topos e fundos ascendentes, ou então por pernas descendentes, né, topos e fundos mais baixos do que os topos e fundos anteriores. Só que agora, falando sobre mini índice, pessoal, né, contrato futuro, às vezes até o mini dólar, nós não temos assim um movimento tão clean, como a gente, né, costuma dizer, um movimento tão limpo. E isso confunde muito as pessoas, porque às vezes o mercado ele começa a fazer um movimento de alta, né, e dali a pouco ele não renova, tá, o topo anterior. E a pessoa, ela acha que o mercado vai inverter e realmente, né, é uma possibilidade grande de quebra de estrutura, e o mercado muitas vezes vem e faz isso. Então eu quero passar algumas dicas acerca desse assunto para vocês, porque eu acho que pode agregar bastante. Então vamos lá. Normalmente, pessoal, se você for pegar um gráfico aí diário, por exemplo, você vai ver que as ondas, as pernas, elas são muito mais respeitadas. Se você for pegar, por exemplo, uma tendência aqui, você vai ver, ó, que o movimento ele é mais limpo. Aí ele vem, faz esse pullback, quer armar um pivô de baixa, não confirma, e eu vou comentar sobre isso com vocês, e depois continua a tendência. Já muitas vezes, se a gente vem pegar, vou dar o exemplo de uns 5 minutos, né? Aí a gente vê, por exemplo, o mercado fazendo um movimento de alta. Aí ele vem, arma o pivô de alta, aí ele arma o pivô aqui, a pessoa já acha que o mercado vai subir, ele quebra a estrutura, a pessoa acha que o mercado vai cair, ele volta a testar o fundo anterior, né? Aí a pessoa, bom, se ele voltar para o topo ele vai romper, principalmente quem opera rompimentos, né? E aí o mercado vem, fica acumulado, depois começa a quebrar a estrutura, e muita gente se sente perdida, né, quanto a isso. Então eu quero passar algumas dicas para vocês. Quando a gente está identificando uma tendência de alta, a primeira coisa que você tem que saber, tá, é que para a tendência ela se inverter, o mercado ele tem que começar, no caso de uma tendência de alta, ele tem que começar a segurar a renovação de máximas. O que isso quer dizer? Todas as vezes que o preço faz uma correção numa tendência de alta, ele tende a renovar o topo anterior. Corrigiu, tende a vir para romper o topo anterior. Corrigiu, tende a vir para romper o topo. Então o primeiro passo que você vai tomar, né, cuidado, é nessa quebra aqui, quando o mercado começa a não respeitar o topo, o rompimento do topo anterior, que seria o obrigatório, né? Tipo assim, é algo obrigatório que o preço tem que fazer, renovar a máxima. Aqui eu começo a chamar de quebra de estrutura. Mas muitas vezes, pessoal, o mercado, principalmente aqui no mini índice, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar essa estrutura, a pessoa acha que ele vai vir fazer esse movimento de baixa, e o mercado simplesmente faz um movimento de alta aqui, reúne forças e rompe, né, a estrutura de alta. E a pessoa, mas o mercado armou esse movimento aqui, por que aconteceu isso? E agora eu quero dar algumas dicas, né, sobre esse tipo de movimento, principalmente nas quebras, que eu vejo assim, quem é meu aluno, que está bem assim 100% por dentro daquilo que eu faço, a galera tem mais tranquilidade, né, quanto a isso, mas ainda tem pessoas que sentem dificuldade. Quem me acompanha aqui também sabe, então eu quero passar algumas dicas. Então, por exemplo, você tem um topo formado aqui, e aí o mercado ele vem de uma tendência de alta, aí o mercado faz o pullback e vem renovar topo. Para você ter uma falha, uma quebra de estrutura mais, vamos dizer assim, mais confiável, que o mercado realmente está... Porque assim, pessoal, nada aqui é 100%. Você pode ler o mercado da forma mais perfeita possível, que você pode errar a sua leitura.
Então, quando o mercado ele vem fazer essa renovação de topo, o que eu gosto de verificar aqui para realmente perceber que eu tenho vendedores interessados em não deixar o preço romper o topo, né? Ou seja, renovar a máxima e continuar a tendência. Rejeições, e principalmente rejeições grandes. Muitas vezes o mercado chega nessa região e com rejeições pequenas. E aí a galera pensa, pô, é gatilho, é. Ah, ele tá segurando o topo anterior, tá deixando gatilho. Só que essa rejeição pequena aqui, ela me mostra pouco interesse. Pouquinho. Você vê que, por exemplo, teve comprador interessado, beleza. Aí você vê que entrou vendedor, mas os vendedores não conseguiu barrar de forma significativa aquele interesse, porque a sombra é pequena. A sombra, nesse caso aqui, representa o quê? O interesse vendedor em cima do interesse comprador. E aí muita gente, às vezes, quer pegar algumas falhas de estrutura e pega quando o mercado ele não deixa boas rejeições. E aí é justamente quando o mercado ele vai fazer essa quebra, ó, vamos imaginar esse cenário aqui, que ele vem para romper o topo, começa a deixar esse tipo de gatilho, aí os vendedores conseguem empurrar pouco o preço e depois ele renova e continua a tendência. Então, se você quer uma dica para você conseguir pegar boas quebras de estrutura, é quando o mercado começa a deixar muita rejeição. Outra coisa, tá? Um erro muito comum que acontece é quando as pessoas elas estão aguardando uma quebra de estrutura, tá? E aí o que acontece? O mercado ele começa a segurar, porém ele começa a segurar afastado do topo anterior. E aí, uma das formas mais assim fortes para você identificar uma quebra e uma quebra mais forte é quando o preço consegue chegar no topo e até mesmo fazer o rompimento deste topo e voltar com aquela enorme rejeição, formando aí candles de impulsão. Tá? Isso eu falo bastante na minha mentoria. Então, muitas vezes você pode ter um cenário assim, o mercado ele volta para romper o topo, ele começa a deixar mais ou menos candles assim, aí o cara fala, pô, tá deixando o gatilho, ele vai quebrar a estrutura. E aí o preço só tá fazendo uma onda menor para iniciar o movimento de alta. Então, os cenários que eu gosto, né, de pegar, daqui a pouco eu vou pro gráfico, os cenários que eu gosto de pegar é quando eu tenho enormes rejeições, o mercado tentando violar os topos anteriores e deixando muita sombra. Vou dar um exemplo aqui de pessoas que falaram que pegaram essa quebra aqui e tomaram stop, né? E porque eu não gostei muito, porque eu acabei de falar aqui com vocês. Bom, o mercado ele segue fazendo topo, faz um fundo mais alto do que o anterior, e aí o mercado vem, aí muitas pessoas falaram, bom, ele testou o topo anterior, eu vou vender. Primeira coisa, eu sempre aguardo confirmação, então jamais venderia aqui. Segundo ponto, vocês começam a perceber que o interesse vendedor aqui não foi tão grande. Olha o tamanho da sombra. Você pode falar, Porto, mas é um candle vendedor, um candle de impulsão. Sim, é. Mas concordam comigo que o topo, ele vem até aqui em cima? Se a gente for comparar toda essa região de resistência com essa rejeição que tem aqui, ó, a rejeição ela foi muito pequena. Vamos dar um exemplo se o topo ele fosse essa região aqui, ó, apenas. Esquece aquele pavio, que o topo viesse só até aqui. Você vê-se o mercado agredindo essas regiões aqui e voltando. Desse jeito, agora você já teria uma rejeição muito maior em relação ao topo anterior. Então, quando você vê, por exemplo, um topo, né, um enorme pavio, uma enorme rejeição, o mercado faz o pullback, ele vem quebrar essa estrutura, de preferência que ele consiga agredir aqui em cima, para pegar stop da galera que está vendida. Porque o stop dos vendidos vai gerar mais liquidez para o mercado cair. Deixa eu ver se eu acho alguns exemplos aqui para que vocês entendam o que eu estou falando. Ó, vou dar um exemplo mais ou menos dessa quebra de estrutura que o preço fez aqui. Ele faz esse movimento de fundo, tá? Depois o mercado faz o movimento de pullback. Olha como nós temos essa região de fundo aqui, pessoal. Ó. Olha como o mercado ele vem buscar essa região e olha agora como ele começa a rejeitar. Olha o tamanho de sombras, ó, olha o tamanho do pavio em relação a esse range pequeno. Testa a região e literalmente a pressão vendedora é engolida pelos compradores. Aqui eu não vou nem entrar no mérito de alvos, tá? Que eu falei sobre isso, que a gente teria que tomar cuidado, né? Na vantagem, a gente tem um alvo menor, né? E agora na superação nós teríamos o risco do preço bater nesse topo e voltar até ele conseguir romper e buscar a máxima do dia. Outra coisa que eu quero passar para vocês, que eu vejo que confunde muito a cabeça das pessoas. Eu gravei um vídeo uma vez falando que a gente consegue identificar
força através da renovação de máximas, ou seja, sempre que você tem um candle renovando a máxima de um candle anterior, você tem um movimento forte. E quando você vê o preço não renovando mais a máxima anterior, você vê um movimento de exaustão. E aí as pessoas costumam levar isso ao pé da letra. Aí a pessoa vê que simplesmente o mercado passa a não renovar mais a máxima anterior, o que ele fala? Eu vou vender. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha aqui como o mercado, neste ponto, no candle 60 aqui, ele não renova a máxima do candle 69. Imagina se você vai vender meramente por conta disso. Cara, tá sem contexto. Então, qual o contexto ideal? Eu estou abordando algumas coisas que tá vindo na minha cabeça, né, porque eu entendo que isso são detalhes importantes para na hora que você estiver no gráfico, você lembrar disso. Tá? Porque tudo isso que eu estou falando, eu não quero que vocês acreditem. Eu falo isso em toda aula minha. Eu quero que vocês coloquem em prática. Né? Eu analiso o mercado todos os dias, pessoal. Já faz assim mais de ano que eu tenho um projeto, né, de sala ao vivo, onde eu faço a mesma coisa todos os dias. Então, assim, isso para mim é algo natural e para quem é meu aluno. Mas às vezes para uma pessoa que está chegando agora, a pessoa acha que é tipo assim, não é possível, né, uma leitura como essa que eu estou mostrando. Então, eu quero que você faça o quê? Que você reproduza, tá? Então, se você for meramente nisso, você vai ficar o quê? Procurando o topo. Então você vai buscar por justificativas. Você tem que ter justificativa para fazer um trade. Imagina o mercado, só um exemplo, numa tendência de alta, tá? E aí ele vem numa nova perna, tá? E aí ele começa a segurar as máximas anteriores. Você pensa, vou vender. Aí você vende, o mercado faz isso. Então, isso aqui não é critério para você pensar numa operação. Agora eu vou dar um exemplo diferente para vocês. Vamos imaginar que o mercado está numa estrutura descendente, tá? E aí ele começa a fazer um pullback. Nós temos aqui um fundo anterior, tá? O mercado renovou o fundo, fez pullback, virou resistência. Nós temos aqui uma região importante do gráfico diário, só para vocês entenderem, tá? E o mercado chega nessas regiões, começa a deixar o que? Muita agressão na região, que eu falei lá no início. O mercado começa a não renovar máximas anteriores. Isso é critério, Arthur? Não é critério, mas é um ponto a mais. Tá? Não é critério. Tem que parar de renovar a máxima anterior? Não. Mas quando você vê o mercado tentando fazer a ruptura da máxima anterior, no caso um cenário de venda que eu estou dando para vocês, e o mercado, ele literalmente rompe, mas volta e fecha abaixo, o que quer dizer? Você teve um interesse vendedor muito maior. Você imagina que os compradores vieram para tentar fazer o rompimento dessa região, mas os vendedores falaram, não, daqui não se passa. E aí o mercado voltou. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um trade, né, que aconteceu lá no mini dólar, tá? E esse trade, quem tá lá no Instagram provavelmente viu esse trade, tá? E eu analisei ao vivo também lá na sala ao vivo, tá? Muita gente fala, pô, Arthur, fala de dólar também, então vamos lá, vou passar um trade aí do dólar. O mercado, pessoal, no dia anterior foi um mercado baixista, mas quem me acompanha também sabe que eu não me importo muito com o que aconteceu no dia anterior em termos de tendência, tá? E aí o mercado ele abre justamente numa zona de quê? De resistência. Olha como o mercado no dia anterior segura nessa região. Vou marcar uma linha aqui para vocês verem. Olha como nós temos topo aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, uma forte região, tá? O primeiro candle, ele é um gatilho, só que ele é um gatilho ruim, tá? Para minha leitura, que seria uma leitura de venda. Se eu estou numa resistência, eu vou procurar mais por pontos de venda. O que acontece? Candle 2, pessoal, ele tenta fazer o rompimento dessa região, tenta renovar a máxima e ele volta fechando um enorme candle vendedor. É um gatilho, eu não gostei muito dele, tá? Por quê? Porque eu vi que faltou mais sombra superior em relação. E aí você continua fazendo sua leitura. Nós vemos o Candle 3 tentando novamente fazer o rompimento de toda essa região aqui. Observa que o preço, a todo momento, ele estava tentando renovar a máxima, mas não conseguia. Mas eu não estou vendendo ainda. Por quê? Porque eu preciso do meu padrão de confirmação. Tá? Meu padrão que eu uso no meu operacional. E o que eu ensino também. Né? Então, quem é meu aluno tem que entrar nos padrões de confirmação. Quando nós vemos o Candle 4 testando novamente a região e formando um padrão, um gatilho, confirmando já essa região, porque eu já tinha gatilhos anteriores, qual que era a minha possibilidade? Eu pensar num trade aqui, o stop técnico, tá? Porém, o meu alvo,
ó, vamos lá projetar o alvo, ficaria nessa região. Ou seja, o alvo inicial ficaria abaixo do fundo. Corre o risco do mercado bater no fundo e voltar? Corre. Ou a pessoa tinha a possibilidade de quê? De entrar numa vantagem. O mercado testar, a pessoa tentar vender mais caro, com o stop mais acima, né? E encurtar esse stop, encurtar o alvo. E foi o que aconteceu. O mercado vem, aciona o trade, demora um pouquinho, mas logo depois dá uma pancada aí, ó, de mais ou menos 15 pontos. Depois ele faz o pullback, e aí foi maldoso, né? Porque ele volta, ó, tira no 0 a 0, porque eu faço esse método de condução, eu pego o primeiro alvo, protejo, e depois ele vai lá no alvo final que eu tinha, que era nessa região aqui, né? E tem gente lá na sala que pegou esse alvo todo, porque a pessoa não quis descer o stop para o 0. A pessoa deixou o stop lá em cima, o mercado voltou e depois veio. Então, olha o que eu falo para vocês, não é simplesmente uma renovação de máximo. O mercado está tentando renovar máximo e não consegue, porque senão, cara, você vai ficar vendido no mercado. Você tem que unir isso, né, com a contextualização do preço, que é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui. Então, assim, pessoal, eu acho que de pouco em pouco, né, de detalhe em detalhe, você consegue entender o gráfico de uma forma muito mais simplificada. E eu tenho certeza que as coisas que eu falo aqui, se você pegar e começar a replicar isso, você vai ver que faz um pingo de sentido, tá? Então, assim, antes de mais nada, não acredita, como eu estou falando, não acredita naquilo que eu estou dizendo aqui. Vai que tudo que eu estou falando é delírio, é uma viagem. Então vai lá, pega você e coloca em prática. E assim, hoje eu consigo, uma grande quantidade de alunos que já passaram por mim, dizer que se funciona ou não. E o meu trabalho no YouTube é o quê? Tentar passar de forma gratuita uma forma de você ler o gráfico, uma forma de você poder extrair dinheiro, né, e que você consiga trilhar o seu caminho, às vezes porque você não tem condição de investir num curso, você não tem dinheiro para estar pagando algo pago, e aí é o que eu disponibilizo aqui. Então não entenda como verdade absoluta, vai lá, pega esses detalhes e coloca no gráfico e vê se faz sentido, tá? É isso, pessoal, que eu queria falar, né, no vídeo de hoje. Amanhã provavelmente eu vou colocar mais um vídeo aí no canal, tá? Se você gostou, mais uma vez, deixa o like, ajuda demais o canal, pessoal, muito mesmo. Deixa um comentário aí, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, eu sempre tento responder todo mundo, né? Às vezes a pessoa não entendeu algo, vou lá e respondo. E no mais é isso, pessoal. Outra coisa, não esquece de me acompanhar no Instagram, link na descrição, eu posto muita coisa por lá. E se você quer virar meu aluno, é só me chamar pelo link da descrição aí, participar da minha mentoria, do meu curso, da minha sala ao vivo. Tamo junto, pessoal. Um abraço.